Vamos entrelaçar alguns assuntos aqui, que serão o império da dor, o ego, quando é dado a Deus, ele se torna homem, igual demônio. Daimonium é Deus isolado, ou seja, um Deus sem expressão, pouco notado pela evolução. E também vamos falar da luz astral, ou Isis astral, o sol do plano astral. O que isso está relacionado? Porque é o seguinte, toda a emoção, tudo que é sentido, é elaborado a partir da tela do Sol central, que nós vamos chamar de Ísis cósmico. Veja, aquele lugar da verdadeira astrologia, a astrologia está lá. São coisas que não podem ser contestadas. Então, se eu contestar qualquer técnica linear que não tem uma comprovação lá, na origem da ideia, eu não posso chamar de serviço, vai ser um desserviço. Então, como nós vamos lidar com esse assunto? Por exemplo, dentro do assunto Império da Dor, esse título bem sugestivo, quando você perceber a sua fé, as coisas que você se detém e confia, por que você confia? Porque você não está vendo nada. Você só vai realmente ver que aquilo não é de confiança quando você provar o contrário para si mesmo. E se você tem amor pela humanidade, que é a única família realmente, até eu peço que constelem essa família, ninguém consegue, vá no plano causal e explique o que é isso. Não, é muito mais cômodo e reduzido pegar ali algumas pessoas que você não conhece, você não sabe o que é um ser humano. Você pode ganhar dinheiro com isso? Pode, com certeza. Mas o que você faz no individual é uma coisa. Agora, que se você estiver enrolando no coletivo, o próprio coletivo já está descartando. Então, vamos pegar em partes, porque vai ser bem complicado fazer um entrelaçamento, uma costura entre um assunto e outro. Por exemplo, quando você vê uma missa católica ou qualquer ritual, percebam, religioso, não necessariamente religatório ou religoso, o que acontece? O que a gente vê são atos mecânicos, por exemplo, quando um sacerdote levanta a mão, em qualquer templo, pode ser nas iniciáticas, eubiose, gnose, maçonaria, tudo mais. A pessoa levanta a mão, nem ela mesma está vendo o que está acontecendo. Imagina um sacerdote, um mestre, ele não está tendo contato com o resultado do ato. E os outros, muito menos. Então, ele simplesmente vai seguir o ato. Para quem diz, por exemplo, tem psicólogos gnósticos, psicólogos eubiotas, que dizem, não, as atitudes falam tudo, elas não falam tudo. O próprio arauto da ritualística não está vendo o que está acontecendo ao ele levantar as mãos. Será que ele não está ferindo? Porque quando você aponta para alguém, a levanta a mão, também a intenção é que vale. Você pode estar calando as pessoas, contendo. É o que a polícia faz. A polícia te aponta uma arma, a própria presença dela te acoa. Então o mundo físico ele é assim, ele é o filtro das coisas porque é uma punição, na verdade. Não é uma bênção ter corpo físico. Bênção é você conseguir ainda amar, bem sentir, bem pensar tendo um corpo físico que dói, que a máfia da dor usa. Para quê? Para vender. Te vender remédios controlados, coisas que tiram a dor, mas a dor é inevitável. O sofrimento que é opcional, porque o sofrimento seria uma má impressão física num plano sutil, que é a alma. E o que acontece? O que faz doer é o ego. Ou seja, o que é a dor? Quando você está com a dor numa região, vamos falar de forma tátil, física, para você entender o que é a dor. E depois pode ter a compreensão moral ou psíquica dessa dor. O que acontece tecnicamente quando existe dor? É falta de irrigação naquela área. Então, qualquer centímetro cúbico de corpo ou universo que não tenha energia fluindo constantemente, se renovando, cria dor.
Então, se você estagnar numa teoria, numa ideia, numa presunção, você cria dor aonde? No fluxo do universo que se chama evolução. É como se você degolasse uma veia na antimatéria. Mas de onde é que vem a sensação de dor? Por exemplo, o Sol astral, ele é como uma tela. E por que que você vê ele gigantesco? Porque no astral tudo é astro. Não é um lugar para emoção. Só que a ideia, passada primeiramente pelo plano mental, que é masculino, e polarizado pelo astral, que é feminino, quando chega, faz daquilo uma criação. E essa criação, ela pode ser corrompida. Então, passa sim a ideia de amor desde o búdico, união desde o Atman, o conhecimento desde o causal passa para o mental, toma pelo sol mental um conceito racional, humano, uma forma do humano, que é aquele Deus que ganhou o ego e virou demônio, entender as coisas. Então ele não vai entender como um Deus primordial. Chega no astral, vai vir uma cor, vai vir uma forma. As próprias criaturas, por exemplo, vocês sabiam que os animais são criados no plano astral através do sol, como o sol aqui cria tudo? Todas as formas, numa planta, numa pedra, de um ser humano, de um animal, é modelado pelos raios solares, pela radiação solar. Só que aqui demora muito para que você evidencie isso fisicamente. Então você tem os olhos da alma. E os olhos da alma vão ver que, por exemplo, um ângulo do Sol central ou astral, um raio na perpendicular com uma aresta fechada, vai ser como, por exemplo, uma criança diante de uma vela, da luz da vela, no escuro, faltou luz, ela, com a sua mãozinha, ela percebe que a sua mão, que é instrumento de manas, faz formas. E nossos dedos são representação de raios, de manas, do sol mental. E o nosso corpo, o nosso coração, onde há sentimentos, tudo é raístico, representando o sol astral, que deu o modelo do nosso corpo. Então, pegue dois ângulos do sol mental ou astral, junta uma das arestas em ângulo oblíquo de 45 graus, você tem uma boquinha de um ser vivo. Duas arestas na vertical, o que que acontece? Temos duas pernas ou patas, mais que duas, quatro. Um ângulo curvado, um rabo. Dois ângulos que começam na vertical fechados e depois se circuncisam e se juntam de novo, você terá uma folha de uma planta. Um raio espiralado, você modela uma cabeça, o olho, inclusive o nosso olho astral, ele tem a mesma matéria do Sol astral. Por isso que a gente consegue olhar para o Sol no astral e não ferir os olhos. Os nossos olhos físicos não têm a mesma matéria, a nossa retina, nossa pupila não tem a mesma matéria do Sol físico. Porque o plano físico ele não está pronto ainda. Nós temos corpos adaptados para o próprio físico. E quem fala de agressividade, que isso é coisa do astral, de sentimental, por exemplo, o fogo ele queima, ele devasta, ele destrói, torna tudo poeira, mas você vive sem fogo? Eu já tinha falado isso numa descrição de outro vídeo. A água afoga, a água inunda, a água arrasta, mas você vive sem água? A terra, só terra, uma pedra fere. O planeta, ele pode parar, ele pode girar. E o planeta, ele está girando, gente. E ele não quer saber do tempo das pessoas, porque ele é muito irracional, ele é constituído de carbono. O carbono é o único que não é gênio, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, que representam fisicamente os elementos. Então perceba quanta coisa a gente não nota. E os egos? Por que que eles têm formas animais?
porque são arquétipos. Por exemplo, eu tinha uma avó, a avó paterna, que ela não sabia que ela era sensitiva. Ela dormia, ela me via com um cão enorme, preto. Certa vez eu cheguei da minha avó, vó, eu tenho sim um cão preto. É onde eu lato, aonde eu pego e me expresso com energia, como um cão policial. Mas não se preocupe, vovó, ele já está ficando acinzentado. Hoje em dia eu já não tenho nem nenhum cão, nem um filhote, porque a gente vai modificando. Por quê? Porque o plano astral, concomitante junto com o mapeamento dos astros, eles também criaram seres para viver nesses planetas ainda instáveis. Eles não tinham firmeza, então era preciso quatro patas. Não é um atraso e nem um avanço. É simplesmente para dar estabilidade num planeta em movimento. O homem é o único que fica tonto, porque ele está num planeta ainda em movimento, nós não estamos na neutralidade, e o homem está erguido em duas patas. E o que aconteceu com os dinossauros? Muitos deles, os primeiros, os mais agressivos, inclusive, foram os primeiros a tombar. O homem, em qualquer ventinho, ele tomba. E olha que o ar está ligado ao conceito do homem, porque ele usa o ar para se comunicar. Ele usa o ar, inclusive, para suas criações tecnológicas. Hoje tudo é pelo ar, a onda. Então, quanta coisa a gente não sabe. Por exemplo, se você pegar um ser humano, vamos dizer, um senhor franzino, grisalho, lá do centro de São Paulo, se ele não transformou o ego dentro de si, transmutado em eu, se ele não bem usou o seu fogo interno, ele vai ter problema com os fogos internos dos outros. Inclusive aí tem terapeutas trântricos que estão brincando com o fogo. É a mesma coisa que certas técnicas terapêuticas faz uma mulher ir lá entrar em contato com o violento e brincar com o fogo daquele ser que está descontrolado. O, o oposto também é o contrário. Procede. Colocar um homem inocente, um homem que está trabalhando sobre si, com uma mulher demente, mulher com problemas emocionais, porque ele não vai conseguir nem se espiritualizar, a mulher também. Porque a espiritualidade não acontece no caos, na inconsciência. Então são pessoas que não podem estar num grupo onde a coisa é a liberdade, onde a coisa visa respeito. Então o que que acontece? A gente brinca também com o plano astral com a megalomania, que inclusive pode ser um dos títulos aqui. Então, esse senhor franzino lá de São Paulo, daquele bairro, o bairro dele no plano astral, para o clarividente, terá o tamanho de São Paulo. São Paulo terá o tamanho da nação brasileira. E esse ser, para se adaptar a isso, ele vai aparecer gigantesco. E se ele é fadado a intelectualismo ah, despótico, aquele assim que isso é a lei, só aquilo é verdade, doentio, ele será visto com a plasmação, com a fantasmagoria real de um super livro que não foi escrito por ele, que ele nunca foi autor, que ele terceiriza e usa como comércio, porque ele não tem em si eu resolvido. E aquele livro caindo